Olá, povo de Deus, bom dia, um feliz sábado para cada um de vocês. Como é que vocês estão? Todos felizes? Amém! 1º de fevereiro, que Deus nos concede aí mais um mês de vida, né? E que esteja sempre presente conosco. Felizes por estar mais uma vez aqui na presença do nosso Deus, nesse santo dia, e louvamos ao nome dele e agradecemos a tua presença por estar nos acompanhando também neste dia. Que o Espírito Santo do Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Essa semana eu ouvi de um pastor uma frase que me chamou muita atenção e eu quero dividir com vocês hoje, que diz assim, olha, deixa eu colocar o meu óculos aqui. Quem tem Deus tem tudo, mesmo que não tenha nada. Mas quem não tem Deus não tem nada, mesmo que tenha tudo. Que o Senhor lhe abençoe, que você tenha tudo, que você conheça a Deus. É assim que eu quero começar a nossa escola sabatina neste sábado. Que você ame a Deus, que você ande pela fé com o Senhor. Amém? E para nós iniciarmos, né, a nossa escola sabatina, quero convidar todos para cantarmos o hino 133, Ó vem aflito coração. Em Cristo alívio encontrarás, consolo, paz e seu perdão. Sim, dele tu receberás. Ó, vem sem demora ao Salvador, por que duvidar e ter temor? Ó, vem. Do Senhor e tens fraquezas a vencer. Ó, vem, pois Ele seu amor dará a graça do poder. Ó, vem sem demora ao Salvador, porque duvidar e ter temor. Esse é o nosso convite desta manhã. Ó vem, aflito coração. Não sei o que você está vivendo, o que está passando, mas venha para Cristo. Olhe para Cristo, entregue a sua vida para Ele. Vamos orar, vamos falar com Ele.
Maravilhoso Deus e bom Pai, aqui estamos, Jesus, com os nossos corações sempre agradecidos por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas. Obrigada, Jesus. Não temos palavra de tanta gratidão que temos, ó Pai, porque podemos falar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Pedimos ao Teu Santo Espírito que faça presente aqui conosco, abençoe cada pessoa que irá nos acompanhar ao assistir esse vídeo, que o Senhor possa derramar bênçãos sem medidas sobre a vida de cada uma delas, ó Pai, e que elas possam sentir o desejo de conhecer-Te cada dia mais. E que nós possamos ser esse canal de bênção na vida das pessoas. Ó Pai querido, queremos também pedir que o Senhor aceite o nosso louvor e a nossa adoração neste dia, que ao estudarmos a Tua Palavra através do estudo da lição que vamos recapitular neste momento, nós possamos, ó Pai, viver a cada dia aquilo que aprendemos aqui. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Ajude-nos nessa caminhada rumo ao céu. Sabemos que o Senhor, sem o Senhor, nós não conseguiremos. Fica conosco, hoje e sempre, é a oração que te faço no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, é sempre um desafio estar para mim aqui, mas com a graça de Deus a gente vai rompendo, porque é para Ele, por Ele, todas as coisas. Amém? E eu louvo a Ele pela oportunidade que Ele tem nos dado de todo sábado estarmos aqui com vocês para falar do amor dEle e aprender mais através do estudo da lição, né? Hoje, 1º de fevereiro, nós vamos recapitular a lição de número 5, a ira do amor divino. E o salmo para nós memorizarmos, está lá o verso, né, para nós memorizarmos, está lá em Salmos 78, 38, que diz assim, ó: contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez, conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. E aí, o Senhor ira? O que você acha? Nós vamos aprender, né? E o propósito dessa lição é nos mostrar que a ira de Deus é um tema fundamental na Bíblia e se refere ao justo julgamento de Deus sobre o quê? Sobre o pecado. É importante notar que a ira de Deus não é uma emoção descontrolada ou irracional, mas uma resposta justa ao mal. Deus é amor, mas Ele também é justiça. E aí eu quero convidar o Tony aqui, meu esposo, para poder recapitular, que o Senhor possa abençoar vocês e nós aqui também. Novamente, né? Que prazer imenso que nós temos cada sábado nos encontrarmos, mesmo virtualmente, né? Aí pela câmera do seu celular ou no seu computador, tablet. Seria para nós algo que, se nós não fizermos isso, parece que está faltando algo, né? Na nossa semana. E nós louvamos a Deus, que Deus nos dá a oportunidade de compartilhar aquilo que Deus tem dado para nós ao longo das décadas, o conhecimento da palavra de Deus.
Eu sempre tive interesse em aprender das coisas de Deus desde quando era garoto, quando era menino. Eu gostava de aprender, lia muito, catecismo. Podia recitar o catecismo de cor e salteado, todas aquelas perguntas, quando a gente se preparava para fazer a primeira comunhão, né? A gente tinha que saber várias perguntas, e eu dedicava para ler, e depois o catecismo passou a ser para mim algo que eu podia entregar o catecismo para minha irmã, Vilu, ou quem seja, e eu mesmo fazia as perguntas e eu mesmo respondia, porque eu sabia tudo. E começava a ler o catecismo do início da capa, era pequeno, né, resumido, da capa, do primeira página até a última página, eu memorizei cada uma daquelas coisas. Deus já estava trabalhando comigo desde aquela época, porque Ele nos chamou, Deus já nos escolheu desde o ventre da nossa mãe, né, para poder compartilhar, ensinar a palavra de Deus. E é bom saber que você está aí, que você gosta de conectar, de aprender das coisas de Deus. E por isso você está conectado aí conosco. E nesta manhã tem um assunto, meus queridos. É um assunto de grande importância para nós entendermos outros grandes assuntos da Bíblia. A Bíblia está recheada de muitos assuntos. Deus é um Deus tão grande, e Ele se revela através de Jesus Cristo, se revelou através do Senhor Jesus Cristo, que foi a maior revelação. Nós temos a revelação também da natureza, e outras grandes revelações, como a palavra escrita, a palavra de Deus, são revelações de Deus, desse ser divino para a humanidade, porque Deus nos ama. E a Bíblia está repleta desse assunto do amor de Deus. E muita gente acha que o tema só é esse, o amor de Deus, e não se preocupa com outras coisas. Mas você sabe, quando você lê a Bíblia, se você já leu toda a Bíblia, você vai encontrar na Bíblia que a Bíblia também fala sobre a ira de Deus, que Deus também fica irado. E nós vamos nesse estudo falar sobre esse assunto. A ira é o título da lição, a ira do amor divino. E nós precisamos, meus queridos, do ponto de vista humano, eu diria que de fazer como é que pode um Deus de amor, um Deus de bondade, misericórdia, de compaixão, longânimo, como esse Deus de amor pode irar-se? Como pode fazer isso? Então, a lição dessa semana, o propósito é mostrar que a ira de Deus é a sua reação justa e amorosa diante do mal, diante de coisa errada, diante do pecado. Então, a ira e a reação de Deus é uma reação amorosa e justa contra injustiças que se fazem com outros, com seus filhos. Vai mexer com uma galinha, por exemplo, que está com seus pintinhos novos. Você vê que a galinha se defende, vem um gavião, ela defende, ela fica irada, ela não gosta. Deus, quando o pecado assedia, o pecado é enganoso, o pecado tenta atrair os seus filhos para depois causar sofrimento, Deus não gosta. Nós vamos falar mais sobre esses assuntos daqui a pouquinho. Deus ama, nós já falamos isso, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado, não é? Todos nós somos pecadores e Deus nos ama, mas Deus odeia o pecado. Então, o pecado é algo enganoso, ele faz a pessoa sofrer, e Deus mostra a sua ira contra o pecado, né? É contra essas coisas mal. E eu digo para vocês uma coisa, meus queridos, enquanto nós estivermos aqui neste mundo, peregrinando aqui nessa terra, porque aqui estamos de passagem, alguns vivem mais do que outros, mas aqui nesse mundo todos nós estamos de passagem. Muitos não se preocupam, porque aqui a gente passa pouco tempo, a nossa vida será no mundo vindouro. Se prepare para esse mundo vindouro. Muitos não estão preocupados, só é aqui e agora. É agora. Não está preocupado com o futuro, o que reserva no futuro.
Então nós precisamos nos preparar para um mundo vindouro. Alguns vivem mais do que outros, um tem mais resistência do que outro, vive mais. Mas enquanto nós estivermos aqui nesse mundo peregrinando, o pecado, esta vida, o mal pode bater na porta, não é? De qualquer um. Não importa quem seja, o mal pode chegar um dia, bater na sua porta e você tem que estar preparado. Se você estiver preparado espiritualmente, então você terá a vitória através do Senhor Jesus Cristo, né? Então, o tema da lição dessa semana é a ira do amor divino. E aí a gente vai ver as reações de Deus ao pecado. Existem 4 coisas que a gente vê que Deus só existe porque o pecado entrou nesse mundo. Por exemplo, misericórdia é uma das coisas. A outra coisa, a graça de Deus. Só por causa do pecado que entrou no mundo. A outra coisa, como eu falei, a longanimidade do Senhor. Vamos falar sobre isso. E o tema, a ira de Deus. Esses 4 tópicos, sabe por que existem? Porque o pecado entrou no universo. Esses assuntos não têm espaço no universo perfeito de Deus. Outro tema, poderíamos falar esperança. Lá no céu vai ter esperança? Não. A esperança é agora. Nós esperamos. Se nós estamos vivendo na plenitude, na felicidade, onde não existirá mais dor, não existirá mais sofrimento, não existirá mais morte, então, que esperança vai existir? Não precisa mais, não é? Então, a misericórdia. A misericórdia, a palavra misericórdia, né? Só a palavra miser, que se quer dizer a palavra começa com miser. O que quer dizer a palavra miser? Miséria. Né? A miséria, a pessoa diz, essa pessoa está um miserável, não é? Não fala assim? Está um miserável. Então, vem dessa palavra. Deus, e aqui a gente vê, é a bondade de Deus para quem está nessa miséria. Então Deus é misericordioso, é a bondade dele, é a misericórdia de Deus para quem está na miséria. Né? Então existe essa bondade de Deus, a misericórdia divina para quem está na miséria. Lá no céu não vai ter miséria. Lá no céu não existirá mais esses problemas. Então não é necessário mais a misericórdia, porque já foi alcançado, o pecado já foi erradicado, já não existirá mais. Não é? A graça divina. Por que a graça divina existe? A graça divina ela é manifestada por causa do pecado. Né? O pecado, a graça de Deus superabundou, foi muito maior do que o pecado. O pecado entrou no mundo, mas a graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo, superabundou a graça divina do pecado. Ou seja, o pecado, a graça de Deus existe por causa do pecado. Lá no céu, todo mundo estão salvos. Não é? A longanimidade do Senhor. O que quer dizer longanimidade? Longo ânimo. Não é? É como dizer, longa paciência. Não é? Uma pessoa de longa paciência. Tem uma paciência longânima. Uma paciência longa. Né? Quando alguém peca, em vez de Deus punir imediatamente, a Bíblia diz que Deus é o quê? Longânimo. Não é? Em vez de Deus punir a pessoa imediatamente, Deus é longânimo. Ele espera que a pessoa se arrependa e volte para Ele. Porque Deus é longânimo. Não é? Então, existem essas qualidades. Como lá no céu não vai existir mais pecado, as pessoas estão em Jesus, estão vivendo a felicidade, a paz, a harmonia, onde aqui era no passado, antes do pecado entrar no mundo, lá no Éden, com nossos primeiros pais, Adão e Eva. E voltará a ser o que era antes. Não é mesmo? A ira de Deus é outro assunto. Só depois do pecado, ou seja,
entrar neste mundo e esse mundo passar a ser um mundo imperfeito, que foi necessário então que essas coisas acontecessem. A ira de Deus. Como nós falamos, a ira de Deus representa sempre sua reação justa, não é? A reação justa e amorosa diante do mal e das injustiças. Não é? Diante de todo o mal e as injustiças de Deus, aí se manifesta as injustiças que acontecem com os filhos de Deus, aí vem a ira de Deus, é uma reação amorosa de Deus, uma reação justa. Assim como tenta um gavião tentar pegar um pintinho de uma galinha que está choca. A galinha vai em cima, ela fica irada, ela fica brava. Não é? A ira de Deus diz que é, em essência, a resposta adequada de amor ao mal e à injustiça. É uma ira em defesa de seus filhos. Lá no céu está todo mundo, então essa ira de Deus não existirá. Só que às vezes a gente confunde a ira de Deus com a ira humana. A ira humana é diferente, ela é egoísta. A ira de Deus é uma ira amorosa. É por amor aos seus filhos. A ira humana é diferente. Por quê? O pecado ele machuca. O pecado ele se disfarça. Ele é enganoso. Para tirar a pessoa do território de Deus, você estará aqui vivendo no território de Deus, vivendo em paz, em harmonia nesse território de amor, de paz, de alegria, de felicidade. Mundo sem culpa. O pecado vem para te tirar desse território. O que ele faz? Para poder atrair você e tirar de lá para trazer para o território do inimigo. Ele te engana. Então o pecado, ele é enganoso, o pecado, ele machuca, faz os filhos, faz o filho de Deus sofrer, os filhos de Deus sofrem. E o que o pecado, ele faz isso. E Deus defende os seus filhos, Deus fica irado, assim como a galinha fica irada, fica brava, quando mexe com seus filhinhos, os seus pintinhos, não é mesmo? Porque o mal ele causa sofrimento. Tirou você com engano do território de Deus para o território do mal. Tirou do território da vida para o território da morte. Porque o pecado, a paga do pecado, o salário do pecado, como diz o apóstolo Paulo, o salário do pecado é o quê? É a morte. O salário do pecado é a morte, né? Mas o versículo continua dizendo, mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em quem? Em Cristo Jesus. Então, quando nós vivemos no território de Deus e estamos envolvidos no seu amor, na sua bondade, na sua felicidade, na alegria, paz, estamos envolvidos nisso aí, e quando nós saímos desse território através do engano de Satanás e passamos para o outro lado, aí é onde a causa vem a dor, o sofrimento, a tristeza, porque quando você cai no pecado, você se machuca. Você sofre, sangra, dói. Vem o sentimento de culpa e você não tem paz. O pecado faz isto. Leva você para longe de Deus. Assim como nós contamos há umas semanas atrás a história do filho pródigo, que gastou tudo, viveu uma vida de pecado, depois lá na distância um dia ele se arrependeu e voltou para a casa do pai. Se eu estou falando para alguém que está vivendo essa vida de pecado, no pecado, lembre que o pai está esperando você porque ele é longânimo. Ele é longânimo. Ele não tem o pavio curto, não. Ele tem um pavio longo, é longânimo, esperando, né? Esperando que ninguém se perca. Mas que todos tenham a vida eterna. É isto? Tem umas passagens na Bíblia que eu quero ler com vocês.
A primeira está no livro de Salmo, no capítulo. É o segundo salmo mais longo, né? O salmo o mais longo de toda os 150 salmos é o Salmo 119, não é? Você sabe qual é o segundo? Esse que nós vamos ler. Só que não vamos ler todos, não. Vamos ler alguns versículos. Salmo 78 é o segundo salmo mais longo do saltério, né? Que era o saltério, que quer dizer o inário, porque os salmos são hinos, né? É o inário dos hebreus, dos israelitas, do povo judeu. Eu vou ler o versículo 21 a 24. 21 a 24, olha o que fala. Quando o Senhor os ouviu, se indignou, acendeu um fogo contra Jacó, e também furor subiu contra Israel, pois não crer em quem? Em Deus. Por desconfiar, não crer em Deus. Viram Deus, as obras de Deus, tirar o povo do Egito, os milagres, os sinais, as maravilhas que Deus operava. E ainda diz que o povo não acreditou, não creio em Deus. E isso se indignou, pois não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Contudo, ordenou eles as altas nuvens, mesmo assim, e abriu as portas dos céus e fez chover sobre eles o maná para comerem. E lhe deram o cereal do céu, o pão, para que o povo se alimentasse no deserto. Percebe que o amor de Deus? Deus se indignou, ou seja, a ira divina. Deus ficou irado por causa disto. Não é a mesma ira humana, mas o amor de Deus sobre ele estava aí, porque Deus é longânimo. Mandou a chuva, mandou o maná do céu para alimentar. Não é mesmo? A gente percebe essa bondade, o amor dele, mesmo vendo que o povo estava desconfiando de Deus, mesmo vendo que o povo estava se afastando dele, porque o pecado faz isto. Né? Deus ama a justiça e odeia o mal, é o que diz a lição. O pecado e o mal desperta a ira, uma emoção expressa em favor dos injustiçados, não é mesmo? Deus odeia o mal porque o mal é causador às suas criaturas, inclusive quando é causado por elas mesmas. Então a ira de Deus é contra o pecado e não contra o pecador. Porque a ira de Deus ficou irado por causa do pecado que estava atraindo o povo para fazer as coisas mal. E desacreditando de Deus. Né? Muitas vezes as pessoas rebaixam a Deus em fazer um ídolo. E adoram o ídolo. É rebaixar a imagem divina a uma coisa feita de madeira, de gesso, de pedra. Então, é rebaixar a imagem do Criador. E a pessoa ainda rebaixa e adora. Isso se acende a ira de Deus. Você lembra que Jesus ele ficou também irado uma vez no templo? Porque a religião estava disfarçada, o mal disfarçado em religião. Sabe o que Jesus fez? Ele viu que a casa que deveria ser chamada casa de oração para todos os povos, se transformou em um ambiente de comércio. Se transformou em um ambiente de ganância. Ali as pessoas, estavam os cambistas vendendo os seus animais, e as pessoas vinham e compravam aquelas ovelhas, compravam com preços caros, e eles dividiam aquele dinheiro com os sacerdotes da época. Jesus, ao ver aquilo, Jesus ficou indignado. E ele disse que derrubou as mesas dos cambistas, os animais saíam correndo. Depois de acontecer tudo aquilo, como que a ira de Deus, porque viu que o pecado faz. E olha, e quando Deus odeia, quando a religião é disfarçada. O pecado foi disfarçado em religiosidade. É pecado, mas estava sendo disfarçado em forma religiosa.
Perigoso, meus queridos. A gente tem que ter muito cuidado com as coisas de Deus. Muito cuidado. Você sabe que quando se fala dessa ira divina de Deus, a pergunta é: como pode? O que é a ira de Deus? Poderíamos fazer. O que é a ira? A ira de Deus. Como? Como é essa ira? Tem uma história de um homem, a primeira pessoa que começou a falar sobre esse assunto foi um homem chamado Marcion. Esse Marcion viveu na época, no ano 145, depois de Jesus. Ele era filho de um bispo. Lembra que os bispos no passado casavam, tinham família. O celibato na Igreja Católica só começou depois do segundo tratado de Latrão, né? É o segundo tratado de Latrão. Lá pelo ano no ano 1139. No ano 1139 foi o segundo tratado, o segundo concílio de Latrão. E nesse segundo concílio de Latrão, então ali foi proibido, a partir daquele segundo concílio, que os padres se casassem. Porque antes, sim, o padre tinha família e podia ter filhos. Então, o filho desse bispo, chamado Marcion, que ele viveu no ano 145, esse Marcion, ele era uma pessoa muito carismática, né? Era uma pessoa que ele começou, então, a se interessar muito nas coisas da Bíblia e começou a estudar, né? Ele viveu depois de 45 anos na morte do último apóstolo de Cristo morrer. O último apóstolo de Cristo morrer foi o apóstolo João. Ele morreu pelo ano 100. Depois estava velhinho, ano 100 depois de Jesus. Esse Marcion viveu no ano 145, ou seja, 45 anos depois. Estava pertinho ali. Então ele começou a estudar, esse filho desse bispo, ele começou a estudar o assunto da Bíblia, né? Tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento. Ele era uma pessoa muito carismática, uma pessoa muito dinâmica, e ele teve ideias erradas ao ler a Bíblia. Ele teve ideias que não estavam bem. Ele entendeu que existia dois deuses. Um Deus que era um Deus do Antigo Testamento, e um outro Deus que era o Deus do Novo Testamento. Olha a ideia. Um Deus do Antigo Testamento e um Deus do Novo Testamento. Ele dizia que o Deus do Antigo Testamento era um Deus do juízo, um Deus vingador, um Deus carrasco, era um Deus de ira, ele falava. Já o Deus do Novo Testamento, ele era um Deus bonzinho, que era um Deus misericordioso. Né? Um Deus cheio de bondade, cheio de graça e misericórdia. E aí ele falava que Jesus era filho do Deus do Novo Testamento. Olha a ideia. Do Novo Testamento. Porque Jesus era bonzinho. Do Novo Testamento. E ele falava ainda, e quem matou Jesus foi o Deus do Antigo Testamento. Era a ideia desse Marcion. E aí, sabe o que ele fez? Ele criou uma religião. Porque tinha a religião cristã, que os apóstolos continuou com o ministério, as ensinanças, os apóstolos de Cristo. E ele fundou uma religião diferente. A religião dele chamava Marcionismo. Tinha o cristianismo e o marcionismo, que era de Marcion. E esse marcionismo sobreviveu mesmo depois da morte dele. Ele adotou só 11 livros da Bíblia. Ele eliminou todos os livros da Bíblia, só pegou um livro de Lucas e 10 cartas do apóstolo Paulo. E ainda ele tirou todas as passagens que falavam sobre a ira de Deus. Que falava sobre esse Deus da ira, que Deus
tirou todas essas coisas negativas, ele tirou tudo, só deixou a passagem que falava sobre o amor, a bondade de Deus, a graça de Deus, o perdão, a misericórdia, só deixou este lado, né? E aí, lembramos que a Bíblia tem quantos livros? São 66 livros. 66 livros. E na Bíblia dele não tinha nada disso, de ira, não tinha nada de castigo, de injustiça, nada de inferno, nada dessas coisas, não tinha. Só tinha o amor, misericórdia, a graça, perdão, a compaixão. E assim ele ensinava todos os seus seguidores. Ele ensinava os seus adeptos, né? E os líderes cristãos da época combatiam contra essas ideias, contra essas filosofias, contra essa religião dos marcianos. Os líderes da época chegou a chamar a ele, dizer que ele era o primogênito de Satanás. Ele foi uma pessoa terrena, a religião depois da morte dele ainda sobreviveu, né? E pensando nesse assunto, falando sobre esse assunto, relembrando essas histórias, a gente vê que hoje há muita gente que estão vivendo com essas ideias. São cristãos hoje na igreja que vivem pensando nesse assunto, vive ainda como se fosse um marciano, o marcionismo, que só pensa, infelizmente, lê a Bíblia, e mais acredita que o Deus só é um Deus de amor, é um Deus de misericórdia, é um Deus de graça, de perdão, que esquece facilmente, e não quer falar, e lê essas passagens, mas como que ignora, que fala sobre o juízo de Deus, fala sobre a ira de Deus, e eles ignoram essas coisas. Há muitos cristãos hoje assim. E a Bíblia, se você ler toda a Bíblia, você vai ver que tem muitas partes que falam sobre a ira de Deus. Só que a gente precisa entender o que é essa ira de Deus. Como ela se manifesta. Como eu falei logo no início, né? Que a ira de Deus era sempre, ela representa a sua reação, é uma reação justa e amorosa diante do pecado. Diante das injustiças praticadas que o pecado faz na vida, né? A ira de Deus é, em essência, a resposta adequada de amor ao mal. Quando Deus vê os seus filhos, eu até falei sobre a galinha, não estou comparando Deus a uma galinha, mas quando vê os seus filhos sofrendo, é como aquela mãe galinha que faz. Uma galinha, quando vê os seus filhinhos sendo atacados, ela defende, não é? Ela fica irada, fica brava. Ela belisca, ela vai em cima. Eu já vi um vídeo de uma galinha em cima de um gavião. E matou o gavião. Ô galinha brava. Nunca vi daquele... Matou um gavião. E os pintinhos piando lá, mas não pegou os filhotes dela. Não pegou os filhotes dela. Então a gente percebe que Deus... é um Deus que a ira dele é por amor. Porque o pecado, Deus odeia o pecado. Deus ama o pecador. E por isso que Deus é longânimo. Por que a pessoa peca e não foi destruída imediatamente? Porque Deus é longânimo. Longo ânimo. Ele é paciente. Espera, dá tempo para que a pessoa se arrependa e volte para Ele. Então a lição desta semana, meus queridos, fala sobre esses assuntos. A lição dessa semana fala sobre essa ira de Deus. Então os teólogos, os estudiosos da palavra de Deus, eles dizem que a ira é uma reação ao pecado, é uma reação justa e amorosa diante do mal e das injustiças. Isto é o que a lição vem falando. E Deus, aqui a gente acaba de ler, olha o que Deus faz. Tem um versículo lá do Salmos 78, o versículo, queria ler esse versículo 38, que fala lá, diz assim: mas ele foi misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Muitas vezes desviou dele a sua cólera e não deixou despertar toda a sua ira. Aqui mostra um Deus de misericórdia. Mesmo o povo desacreditando, mesmo o povo sendo mau, o povo viu todas as bondades, os milagres, os sinais, Deus abriu o mar vermelho para eles passarem.
Deus tirou do Egito, da escravidão, mas mesmo fazendo isto, dando água para eles beberem no deserto, mesmo assim Deus ainda fez chover o maná. Poderia ter dito, esse povo não acredita, mas Deus não é isso, Deus não é assim. Deus é um Deus de amor, misericordioso, longânimo, essa palavra, porque Ele espera, é paciente. Nós seres humanos que somos impacientes. Diz que aqueles que são impacientes comem até cru, que não tem paciência de esperar a comida cozinhar, né? Então a gente precisa aprender a paciência divina, né, sobre Deus. Muito bem. Que mais nós podemos então falar? A parte, eu tenho uma passagem na Bíblia que fala sobre Jonas, lá no livro de Jonas. Nós já falamos sobre a história de Jonas, não é? A história de Jonas. E lá no capítulo 4, eu vou ler de Jonas, capítulo 4, versículo 1 a 4, diz o seguinte: Mas desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado. Olha que Jonas aconteceu, ficou irado. E orou ao Senhor, ó Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que é Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor, e que se arrepende do mal. Agora, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Mas o Senhor respondeu: É razoável essa tua ira? Perguntou para Jonas. Você conhece a história de Jonas? Deus queria anunciar a sua bondade, Deus queria anunciar o evangelho, a bondade dele para um povo chamados ninivitas. Então Deus chamou esse profeta, ele era um profeta de Deus, para que ele fosse a pessoa, que fosse o mensageiro, que fosse dar as mensagens para aquele povo. E aquele povo era um povo sanguinário, é um povo que matava, que pegava os soldados do povo, o povo de Israel pegava e esfolava vivo, botava de cabeça para baixo e tirava o couro vivo. Eles eram sanguinários, eles eram horríveis. Então, Deus queria que Jonas fosse até aquela cidade, a grande cidade de Nínive, e pregasse lá. Mas Jonas, sendo judeu, ele tinha preconceito. Ele não quis ir. E sabe o que ele fez? Em vez dele ir para lá, ele pegou um navio e foi para o outro lado. Ele ia para a Espanha, foi para o outro lado. Fugiu, ele ia para Tarsis. Mas quando o navio ia e começou aquela grande tempestade no mar, que os marinheiros começaram a jogar tudo fora e viu por que o mar está tão assim violento. Jonas estava dormindo lá embaixo. Ele disse, mas o bar, todo mundo está aqui. E você disse, por quê? Eles acreditavam nessas divindades. Sabe o que Jonas disse? Ele entendeu, ele falou, o mar está assim por minha causa. Os marinheiros tentaram salvar Jonas, mas ele disse, o mar só vai parar depois que me jogaram no mar. Sem a vontade dele, ele não queria fazer isso, os marinheiros, mas jogou Jonas ao mar. E quando isso aconteceu, o mar se acalmou. Olha o que Deus fez. Deus mandou um grande peixe, e aquele peixe engoliu a Jonas. Não sabemos que peixe, alguns dizem que era uma baleia, ninguém sabe o nome. Se diz que a Bíblia fala que era um grande peixe. Lá no mar tem muitos grandes peixes. E esse peixe engoliu a Jonas. Depois de 3 dias, aquele peixe vomitou Jonas numa praia. Aí ele entendeu que era a misericórdia de Deus. Agora vem a voz de Deus novamente chamando para aquele rapaz que fosse para Nínive. Agora, na segunda vez, ele estava bem disposto a ir. Parece que ele aprendeu a lição. Ele foi pregar a mensagem de juízo, de arrependimento para o povo. E, na verdade, ele não falava para o povo se arrepender, não. A mensagem dele era direta. Ele dizia, Nínive, dentro de 40 dias, você vai ver o que vai acontecer com vocês. A mensagem dele era assim, dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Era a mensagem dele. Como nós diríamos, você vai ver o que é bom para tosse, não é? Vocês vão ver o que é bom para tosse. Dentro de 40 dias, Nínive será destruída. Era a mensagem dele. E passou. Ele não chamava o povo para se arrepender, não.
Ele chamava, dizia que ia acontecer o juízo divino sobre a cidade, que todo mundo ia morrer. Mas você sabe? E ele andava de rua em rua pregando, era uma grande cidade. E nunca, a Bíblia fala, todo mundo, até o rei, se converteu. Todo mundo se arrependeu. Todo mundo se arrependeu. Diz que até os animais, diz que eles declararam um jejum de 3 dias, que não comiam nada nem bebia. Diz que nem dava comida para os animais. Porque os animais também participavam no momento da desgraça, no momento da felicidade dos seus donos. Eles não davam alimento para os animais grunhindo, latindo, miando, pedindo comida, e isso levava mais a eles compungir o coração e clamar diante de Deus o arrependimento. E Deus disse que ia se destruir aquela cidade em 40 dias. E a mensagem de Jonas era 40 dias. Mas Deus não fez. Por que Deus não fez? Porque aquela profecia era uma profecia condicional. Se o povo se arrependesse, Deus perdoava. O povo se arrependeu. E Deus não fez aquilo que ele disse que ia fazer. É por isso que Jonas está dizendo o seguinte: e orou ao Senhor, ele disse, ó Senhor, no versículo 2, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra, ou seja, lá em Israel. Ele era do reino do norte de Israel. Por isso é que me apressei a fugir para Tarsis. Ele foi para a Espanha. Eu sabia que tu és um Deus clemente e misericordioso. Ele tinha um bom conceito de Deus. Ele sabia que Deus era esse Deus misericordioso. Tardio em irar e grande em amor, e que arrepende do mal. Deus falou que ia destruir a cidade em 40 dias, mas Deus não fez. Por isso que ele falou, se arrepende. Porque o povo se arrependeu. Se você está vivendo longe de Deus, é tempo de você se arrepender e voltar para Deus. Deus está de braços abertos. Assim como ele morreu lá na cruz com seus braços abertos, ele continua com seus braços abertos para receber você. Porque ele te ama. Você é muito importante para Deus. Ele te ama e ele me ama. Não é mesmo? E Jonas sabia que Deus é longânimo. Mas só que Jonas foi completamente diferente, né? Ele revelou, ele compreendeu que Deus é um Deus de misericórdia, de bondade, né? Mas mesmo acontecendo, ele vendo as maravilhas de ter salvo os 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, lá no ventre do peixe sair vivo, ele ainda queria que o povo fosse destruído. Ele queria, não tinha amor, não tinha misericórdia, queria que aquele povo fosse destruído. É por isso que Deus fala lá no versículo 4, mas o Senhor respondeu, é razoável essa tua ira, Jonas? Por que você está irado? Porque a cidade não foi destruída, Jonas? Né? O povo se arrependeu. Né? Eram inimigos, né, dos israelitas, e ele queria que aqueles inimigos fossem destruídos. Não é mesmo? Nós, como cristãos, somos chamados por Deus para poder pregar a mensagem de salvação ao mundo. Não importa que seja uma pessoa, que seja o teu inimigo, fale de Jesus. Não odeie. Ame-o. Se você tiver uma rixa contra alguém, ore por essa pessoa. Não deseje o mal. Fale desse amor de Deus para essas pessoas. Porque Deus pode trabalhar através do Espírito Santo no coração dela e transformar essa pessoa. Né? Meus queridos, a Bíblia nos traz tantas coisas lindas. Tem outra passagem no livro de Mateus. Eu vou ler Mateus agora, capítulo 21. Mateus 21. Versículo 12 e 13. Eu vou ler essa passagem. Mateus 21, 12 e 13. Diz o seguinte. Disse assim: entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que ali vendiam e comprava, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E disse-lhe: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração,
mas vós a tendes convertidos em covis de ladrões. A casa, o templo, é chamada para ser casa de oração. E Jesus disse, e vós converteu em covis de ladrões. Vocês estão roubando. Vendia aqueles animais para sacrifício caros. Os pobres vinham, dava tudo. Comprava, tinha todo o seu dia, trabalhava. E você sabe que quando o pecado se disfarça em religião, Deus odeia. Jesus se indignou. Você sabe que o livro de Apocalipse fala sobre a ira do Cordeiro, Cordeiro que foi morto em nosso lugar. A Bíblia fala sobre essa ira do Cordeiro. E no veredicto final deste universo, quando virá o juízo final, o veredicto final será dado por quem? Por Jesus. É a ira do Cordeiro, onde será erradicado todo o mal para sempre. E aí a gente vê ainda o amor de Deus, porque Deus poderia deixar toda a humanidade, aqueles que não se arrependeram, viverem sofrendo no pecado, sendo queimado pelo fogo. Mas disse que eles não vai permanecer queimando para sempre não, como alguns acreditam. Erradica completamente o mal. O mal foi aniquilado. Não existirá mais nem raiz e nem ramo. Assim, quando o fogo queima tudo, que queima até as raízes, queima a rama, queima o tronco, queima a raiz, queima tudo. Então o pecado será erradicado dessa forma. Não ficará mais nada. Não ficará nada. Esse é o amor de Deus, que não vai fazer com que aqueles que não se arrependeram fiquem no pecado, vivendo no pecado para sempre. Acabará. Né? Meus queridos, a palavra de Deus, ela é linda. Traz muito ensinamento para nós. Né? Uma vez, Jesus ele se indignou também com seus próprios discípulos, porque as mães estavam trazendo os seus filhinhos, as crianças, para que Jesus pudesse impor as mãos e abençoar os seus filhinhos, as crianças. As mães traziam os seus filhos, as crianças, e os discípulos disseram, não, que não faça, tentou impedir. Jesus ele ficou indignado contra os seus discípulos e disse, não faça isso, não impeça que elas tragam, que as crianças venham a mim. Então as crianças chegaram ao colo de Jesus, ele o abraçava. E ali o Criador, eles o abençoavam, aquelas criancinhas. Então Deus, por isso que Marcion dizia que o Deus do Novo Testamento era um Deus diferente do Antigo Testamento, porque ele não entendia como a ira de Deus se manifestava. A ira de Deus se manifesta por amor, assim como a galinha defendendo os seus filhinhos. É diferente da ira humana, que a nossa ira é egoísta, para o bem-estar nosso. Deus não, é para defender os seus filhinhos, porque Deus odeia o pecado. Porque o pecado, ele se disfarça de religião. Ele tenta você e tenta tirar você do território da vida para o território da morte. O pecado faz isto. Tenta tirar você das mãos de Deus, viver uma vida de paz, de alegria, de felicidade, na presença de Deus, para jogar você no território do inimigo de Deus. E aqui você passa a viver uma vida de sofrimento, de morte, de dor, de angústia, machucado, triste, longe de Deus, longe da família de Deus. Se você está vivendo assim, lembre que você tem uma família, a família de Deus. Volte para Deus. Essa família está com seus braços abertos para receber você. O seu lugar ainda está vazio, quem sabe lá na igreja onde você deixou. E saiu para viver essa vida que não te leva a nada. Uma vida que te leva mais, cada dia mais, à tristeza, trazendo para você um sentimento de culpa. Cheiro da morte, da dor. Volte para Deus, deixe essa vida.
Abraça Jesus. Reconheça Deus na tua vida. Porque tudo vai passar, tudo é passageiro, né? Muito bem. O que mais nós podemos falar sobre esse tema, né, sobre a ira de Deus? Deus é um Deus de compaixão. Ele não se agrada quando um ímpio morre, não é? Deus não se agrada quando o ímpio morre. Deus se agrada quando todos venham ao arrependimento. Que todos se arrependam, não é mesmo? E a minha esposa já está mostrando ali que o tempo já esgotou. Esse assunto da ira de Deus é um assunto muito extenso, vasto, né? E a gente pode falar mais sobre esse assunto, mas eu não quero cansar a beleza de vocês. Eu não quero cansar vocês. Vamos terminar, então? Ela está me apontando ali que o tempo já passou, que eu já falei bastante. É verdade, a gente já cobriu todo o assunto. E uma coisa mais linda, nós sabemos que o amor de Deus é tão imenso que ele vai erradicar completamente com o mal, né? Não vai existir mais o pecado. E nós precisamos estar nos braços do nosso Deus, né? E assim viver uma vida de paz sem essa preocupação. Onde lá no céu, né, a gente não vai precisar mais viver esperança, porque não vai existir mais esperança, não vai existir mais essa misericórdia, a graça, a longanimidade, a ira. Isto só existe no mundo imperfeito. No mundo perfeito de Deus essas coisas não existirá mais. Porque nós estamos vivendo no território da vida. Nós estamos vivendo onde não existirá mais nem lágrima vai rolar no seu corpo, nos seus olhos. Dos seus olhos, né? Não vai poder ter mais luto, dor, miséria. Não existirá mais. Que Deus abençoe você, onde você estiver. Volte para Jesus. Busque ao Senhor Jesus. E Ele terá compaixão e misericórdia. Mas quando você deixa os caminhos de Deus e vai para o mal, Deus, Ele não gosta. Deus fica irado. Porque às vezes você está rebaixando e tentando agradar a Deus de maneira diferente. E Deus não se gosta disto. A gente tem que ir direto ao Senhor, clamar ao Senhor, ajoelhar diante do Senhor. Entra no teu quarto, feche a porta, em segredo. E o teu Deus vai escutar você, que está clamando ali em segredo no seu coração. Em silêncio, Deus escuta. Deus sabe o que vai lá no fundo do teu coração. Ninguém mais sabe, mas Deus sabe o que vai na sua alma, lá dentro. Então volte para Deus. Ele sabe da sua sinceridade. Ele conhece você mais do que você mesmo. Ele conhece você mais do que seu pai, sua mãe, seu irmão, sua irmã, seu esposo, seus filhos. Deus te conhece muito bem. Que Ele te abençoe. Você quer falar alguma coisa, amor? Tá bem. Então vamos terminar, fazendo uma oração. Vamos agradecer ao Pai. Senhor Jesus, que nos deu o privilégio de juntos estarmos nesta hora estudando a Tua Palavra, nós te louvamos. E te agradecemos, Pai. Porque a Tua Palavra nos traz tanto conhecimento. E aqui a gente aprendeu sobre essa reação amorosa que o Senhor tem. É uma ira amorosa de Deus contra toda a impiedade, contra todo o mal e todas as injustiças. Porque Deus odeia a injustiça. Que nós possamos aprender de Ti, Pai, a ser pessoas justas, a não enganar a ninguém, a não passar perna em ninguém, a não fazer o mal com ninguém e a viver uma vida santa diante de Ti. E diante do Pai nos colocamos nesta hora, diante do Filho e do Espírito Santo. Por isso, meu Deus, estamos aqui cada sábado para estudar a Tua Palavra, ensinando os nossos irmãos, irmãs, parentes, os nossos amigos, e colocamos todos eles nas Tuas mãos nesta hora, Pai. Toma-os para ser Teus completamente, meu Pai. Guia os passos de cada um. Guia-os a sua vida onde eles estiverem. Perdoe os seus pecados.
e faça com que eles voltem para ti, meu Deus. Eu rogo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. E de uma forma especial, cuide de nós nesse dia. Eu oro pela nossa querida irmã Lloyd, que está passando nos últimos... está sofrendo, meu Deus. Coloque a tua mão sobre ela. Esteja sobre ela, confortando. Meu Pai, cuide de sua família também. Esteja conosco e nos dê um dia na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês e até o próximo sábado, se Deus assim nos permitir. Amém?